começar dizendo que eu sou chileno, mas fui morar na Bahia, por isso meu sotaque, com 10 anos de idade. Eu acho que isso ajudou um pouquinho nas minhas escolhas de vida, porque do Chile eu trago um pouco da sua cultura, da austeridade, da ética. É, eu diria que isso ajuda na sustentabilidade. Trago da Bahia o respeito à diversidade. Quem foi à Bahia bem sabe a diferença que tem entre o Chile e a Bahia. E é, né, uma diferença relativamente importante. Mas ambos com grande riqueza, ambos os lugares com grande riqueza. Depois, na minha formação, eu decidi ir para o lado da química. Sou engenheiro químico porque sempre me apaixonei pela transformação. Não sei se vocês lembram daquela lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso está por trás da sustentabilidade. E, apaixonado por essa lógica da transformação, a gente, o ser humano, poder transformar coisas que estão na natureza em coisas úteis, como, por exemplo, gás natural em fertilizante, ou sal em um remédio, ou um pedacinho de petróleo em plástico, isso me atraiu e eu decidi, eu quero ser um desses caras que ajuda a transformar. Naquela época, produtos, coisas em outras coisas. E eu acho que isso foi o início da minha carreira. E eu trago para lembrar um pouco o início dessa carreira esta calculadora. Porque, na época, a calculadora era meu... Na verdade, era uma calculadora muito melhor que essa, né? Mas era ela que me ajudava a tentar entender os fenômenos que acontecem na natureza e produzir algo novo. E, no início da minha carreira, eu usei muito esse tipo de instrumento para ajudar a empresa a reduzir os seus impactos ambientais. Mas, na época, eu não sabia que eram impactos ambientais, era consumo de energia, ou seja, custo. Era, para mim, simplesmente custo. E aí tivemos sucesso em alguns aspectos, e eu sugeri para o diretor, na época, que podia me aprofundar um pouco mais, estudar um pouco mais o assunto e fazer mestrado, e, na volta, ia trazer ideias brilhantes para ele conseguir ainda reduzir mais os seus custos. Ele topou a ideia, mas isso em 90, uma crise no Brasil. Na volta, ele me disse, Jorge, que bom que você foi fazer o seu mestrado, mas agora você vai ter que cuidar de gestão da qualidade e o laboratório. Do laboratório. Eu disse, caramba, eu estou estudando, do lado técnico, o que eu vou fazer? Eu disse, Jorge, vai se virando aí, vai se virando aí. Felizmente, com o jogo de cintura baiano, que já estava aprendendo, consegui começar a me virar. E, naquele período, acho que o principal aprendizado foi que, sem cálculos, com um bom time, com o pessoal motivado, dá para fazer muita coisa. E, às vezes, muito mais do que com os cálculos. Eu acho que esse joguinho aqui mostra muito bem isso, o 8 anos que eu diga, que time motivado, equipe motivada consegue chegar longe. Naquele período, a motivação mudou, minha motivação mudou para o lado da gestão, podemos dizer assim, embora ainda goste muito de fundamentação. E aquele passo de motivar e envolver mais, eu sugeri que a gestão da qualidade envolvesse mais as questões de saúde, segurança e meio ambiente também. E, felizmente, também tive apoio, o grupo se motivou e conseguimos ter a primeira empresa certificada com todas as unidades no mundo em 1996 pela ISO 14001. Então, era uma motivação de sucesso. Também teve muito trabalho, obviamente, de equipe, como eu estava falando. Mas, naquele período, aconteceu um fato interessante, porque eu trouxe chocolate para me lembrar. Porque eu estava descendo com a família para o litoral paulista, né? Vocês sabem, os engarrafamentos já existiam em 1995, né? Não é coisa nova, e estavam distribuindo esse chocolate no pedágio. E a menina que estava distribuindo disse, por favor, não joguem a embalagem pela janela. Eu estava com meus filhos e comentei, crianças ainda, poxa, é necessário que alguém nos lembre dessa coisa tão básica. Mas, acreditem, foram quilômetros e quilômetros de vermelho pela estrada. Quilômetros e quilômetros. Isso é muito importante a gente se lembrar sempre, porque tem um ator que é muito relevante, que é o ator consumidor, que, às vezes, se distancia do ator cidadão. E é necessário que a gente busque a integração desses dois carinhas. Bom, e aí, na minha vida profissional, a empresa também foi crescendo, que, em 92, se formou a Braskem. Desses meus 28 anos de formado, 25 eu passei em empresas que hoje fazem parte da Braskem. Mudei de uma para outra de vez em quando, mas hoje todas são Braskem. E, em 2002, a Braskem foi lançada com um compromisso público,
que os acionistas controladores da Odebrecht e Petrobras disseram que iríamos atuar de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. Me perguntavam, então, o que seria isso? E, naquele momento, a decisão foi: temos que fazer primeiro o nosso dever de casa, como já foi dito aqui. Um dever de casa para a indústria química é consumir menos, menos desperdícios, como, por exemplo, efluentes, resíduos. Nós tivemos sucesso, felizmente, reduzimos mais de 60% dos resíduos, 40% dos efluentes, emissões de gases de efeito de estufa em 13%, períodos desse momento, desde o início da Braskem. Mas eu me perguntava se isso era suficiente. Aí eu decidi me propor mais uma vez: eu quero estudar mais um pouquinho, eu queria fazer doutorado para estudar o que é isso. E aí fiz, e em paralelo ao trabalho, é claro que nada é fácil, né? Cheguei à conclusão, várias entre elas, mas uma delas é mais importante para esse momento, que há quatro estágios possíveis na sustentabilidade empresarial, podemos dizer. Foi a minha proposta, né? Um reativo, um funcional, um integrado e um proativo. E a conclusão foi que eu estudei uma dezena de indústrias químicas, que aquelas que estavam mais avançadas nos estágios tinham melhores resultados sociais, ambientais e econômicos. Que maravilha, né? Tudo de bom para a sustentabilidade. Faça melhores práticas que você vai obter melhores resultados. Foi essa a conclusão daquele período. E a Braskem, na época, nós vimos, analisamos, estavam passando do segundo estágio para o terceiro estágio. Então, a ideia era como fortalecer a integração da sustentabilidade na estratégia de negócio. E depois de várias discussões, chegamos a 2007, lançando o polímero de origem renovável. Aqui dentro, não sei se vão conseguir ver, mas tem umas bolinhas brancas. Isto aqui, essa bolinha branca, que é sólida, já foi gás carbônico na atmosfera. O que estava lá se transformou nisso aqui. Lembre-se da transformação. Essa é a nossa capacidade de transformação. E, neste negócio, aprendemos muitas coisas. Primeiro, que a inovação chama muita atenção. A inovação, muita gente querendo saber, querendo entender o que... Mas também, além de chamar atenção, é questionada. É questionado. Você precisa se fundamentar. Você precisa ter clareza do que você está oferecendo. E decidimos estudar, fazer esse estudo de ciclo de vida, né, Beatriz? Para que esses argumentos pudessem ser sólidos. E, felizmente, temos entregado bons resultados, mas também, com os estudos, aprendemos outras coisas. Como, por exemplo, às vezes, o benefício que você traz na sustentabilidade não está no seu processo, está em outro processo. Como, por exemplo, este gás carbônico que está aqui dentro. O gás carbônico veio para cá porque cresceu a cana-de-açúcar, não porque a Braskem produziu o polietileno. Isto acontece lá atrás. E, às vezes, outro aprendizado é que nem sempre o produto é bom em tudo. Né? Então, você precisa comunicar claramente, como já foi dito, no que ele é bom e qual a proposta de entrega de sustentabilidade desse produto. Nesse caso, a proposta é que é de fonte renovável e captura gases de efeito de estufa. Mas há outras questões, por exemplo, resíduos, uso de solo. Isso aqui usa mais solo do que o produto tradicional que vem do petróleo, por óbvio, né? Porque tem que plantar cana-de-açúcar. Então, você tem que tomar os controles necessários. Mas, nesse período de aprendizado, eu diria que chegamos à conclusão que a Braskem ainda precisa se consolidar no terceiro estágio. É nessa fase que nós estamos. Porque o quarto estágio, que é a produtividade, é autoquestionar a própria existência do negócio, para que ela serve. Nós estamos dando também os primeiros passos nesse questionamento, definindo um novo propósito para a Braskem, e isso serve para outra discussão. Eu acho que estamos chegando na época das dicas, e eu vou usar os mesmos objetos para dar as dicas dos futuros líderes dos atuais líderes. Primeiro, fundamentem conhecimento é fundamental, vamos ser usuários do conhecimento já existente, vão ler o livro da Brundtland, é bom, vão ler outras coisas, estudem, mas também se coloquem a serviço da difusão desse conhecimento. Eu acho que essa iniciativa, Ricardo, é fantástica. Quanto mais difundirmos o conhecimento, melhor. Segundo, eu não mostrei da abrangência, mas também por causa do tempo, mas esse binóculo aqui, aliás, é assim, né, é para lembrar que precisamos olhar longe. Olhar longe na dimensão de tempo, na dimensão de espaço, porque às vezes as coisas demoram, às vezes os impactos acontecem muito longe de onde você está operando, às vezes as consequências são em outra etapa de onde o seu processo produtivo, as relações são muito diversas para que você consiga ajustar o equilíbrio. Então, para buscar o equilíbrio, tenha esse olhar abrangente. Nesse olhar abrangente, lembre-se do consumidor, por favor, lembre-se do consumidor. E
Quinto e último, isto tudo sustentabilidade nunca vai ser um jogo sozinho. Né? Futebol não dá para ganhar sozinho. Sustentabilidade jamais se ganhará sozinho. Então, busque envolver a maior quantidade de pessoas possível, a maior quantidade de empresas possível, não é isso, Bárbara, no nosso Pacto Global. Quanto mais organizações estiverem juntos, maiores os resultados que vamos conseguir nesse impacto deste movimento. E a inovação é a chave. A inovação é a chave para obter resultados diferentes e mais amplos. A inovação, a melhoria contínua ajuda, a melhoria contínua é bom, mas as soluções que a gente precisa são mais amplas. Não precisamos de inovar para conseguir melhores resultados. E, finalmente, esse último objeto que eu não mostrei para vocês, este daqui, tem a ver com a palavra resiliência que foi comentada anteriormente. Porque nessa caminhada há problemas, sim, e todos sabemos. Né? Há problemas de timing, mas também há problemas de rejeição, há problemas vários. Né? Às vezes, o negócio, como, por exemplo, o Leite no Verde, a gente queria estar com 3 fábricas delas. Só temos uma por enquanto. Já somos o maior do mundo, mas só temos uma por enquanto. Queríamos vender muito mais, mas assim o mercado, às vezes, demora um pouco mais de tempo de absorver, demora um pouco mais de tempo do que você esperava. Então, busque a sua motivação. E essa motivação, a busca da motivação da resiliência, é muito interna. No caso, minha motivação interna tem relação com essa criação que eu tive da minha família, de tentar ampliar os horizontes dos meus filhos. Essa é a lógica. Né? Eu queria que eles tenham o mundo. Né? Eles tenham o mundo. Vou dar um exemplo. Assim, eu fui viajar, primeira viagem de avião, fui fazer com 9 anos de idade. Meu filho nasceu, já viajou. Então, essa é nosso novo mundo, essa ampliação, esse mundo ampliado eu sempre tive na cabeça para eles. Mas agora, recentemente, tive a felicidade de ganhar um neto. É o Pedro, e esse é dele. O neto, o Pedro, me fez lembrar outra coisa, porque eu estou vendo ele crescer assim, maravilhosamente bem, graças a Deus. Como um ser humano, assim, que espécie maravilhosa nós somos, né? Como conseguimos aprender? Quanto nós somos capazes de aprender? O Pedro está assim, felizmente. E se a gente, de fato, se portar como um ser humano, mas realmente humano, a gente vai conseguir assim, vencer todos os desafios da sustentabilidade. Então, assim espero, e eu fico muito feliz de todos nós estamos atentos a isso e podemos contribuir nessa caminhada. E, para concluir, eu queria deixar uma pergunta, porque eu acho que, às vezes, as perguntas são muito mais importantes do que as respostas. Né? Esta pergunta é, o que esses objetos têm em comum? E eu não vou responder. Eu queria que vocês pensassem nisso, porque eu acho que aí a gente pode até discutir depois, mas a resposta podem ser várias, mas no âmago dessa resposta, há uma delas que tem tudo a ver com a sustentabilidade. Muito obrigado pela atenção.